Olá, paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui trazendo para você café com palavra. Que Deus te abençoe nessa manhã, que seu dia seja cheio da graça de Deus, das bênçãos de Deus, e que essa palavra te encontre e te encoraje, e te dê instrução, e te dê sabedoria, e que a força do Senhor esteja sempre com você, na sua vida, na sua casa. O texto para hoje está em Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 1, e diz assim: Então Deus falou todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, e nem as servirás. Aleluia! Hoje eu quero falar especificamente sobre um mandamento, que é: não farás para ti imagem de escultura. E para falar sobre isso, eu quero falar sobre todo um contexto desta palavra. Jesus, ele veio para o povo de Israel. Jesus, ele veio para a nação escolhida, o povo separado dele. Ele veio para trazer de volta a comunhão do seu povo para com Deus. E nós vimos que a Bíblia conta que Jesus, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Que está em João, capítulo 1, a partir do versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Glória a Jesus! Ele veio para o povo de Israel. O povo de Israel não receberam como o Cristo, como Filho de Deus, a qual eles aguardavam e esperavam. Então, para nós, foi-se aberto uma porta. Os israelitas fizeram o quê? Crucificaram Jesus. Eles mataram Jesus. Eles disseram: não, esse não é o Cristo. Não é o Cristo que nós esperamos. Então, rejeitaram ele, mataram ele. E por causa dessa rejeição, abriu-se para nós uma porta de oportunidade de salvação. Agora nós podemos ser alcançados, nós considerados como gentios. Aleluia! A rejeição desse povo fez com que a porta fosse aberta para todos quantos creem. E esses agora têm o direito de serem chamados filhos de Deus. Aleluia! E é por isso que nós, hoje, somos o povo de Deus, somos os filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. E essa transformação não é pela carne, não é pelo sangue, não é pela vontade do homem, mas de Deus. Essa é a vontade de Deus. Glória a Jesus. Israel ainda é povo de Deus, ainda é o povo amado de Deus. Mas, como a Bíblia diz, no tempo certo, o Senhor virá por Israel e eles realmente irão crer que Ele é o Cristo, e o Senhor pelejará por Israel. Aleluia! Esses 10 mandamentos são os mandamentos que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai, lá no alto do monte. E por que eu estou falando que nós somos esse povo? Porque esses mandamentos que o Senhor deu a Moisés, eles nos alcançam hoje. Eles são para nós, porque agora nós recebemos a filiação de Deus. Agora nós também somos filhos, então os mandamentos também são para nós. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. E eu quero falar especificamente sobre imagens de escultura, que o Senhor diz: não farás para ti. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faz para ti imagem de escultura. Não faça. O Senhor está dizendo, é um mandamento, porque Ele é Deus e Ele quer ser exclusivo na nossa vida.
Não te encurvarás a ela, nem a ela servirás. Glória a Deus. Para falar mais sobre isso, eu quero abrir Isaías 44, versículo 9. No versículo 8, ele diz: Não os assombreis, nem temais, porventura, desde então, não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei? Porque vós sois minhas testemunhas. Porventura, há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Aleluia. Deus está dizendo assim: ei, eu sou o Deus verdadeiro. Existe outro Deus além de mim? Existe. Ele diz: eu não conheço outra rocha. Não há outra rocha que eu conheça. E quando ele começa, o versículo 9, ele disse: todos os artífices de imagem de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. Suas próprias testemunhas nada veem nem entendem, para que sejam envergonhados. Glória a Deus. Aleluia. O ferreiro faz isso. Ele derrete aquele ferro, molda uma imagem de escultura e depois ele dobra o joelho e começa a se prostrar diante daquele que ele mesmo fez. É uma imagem que ele criou. Uma imagem inanimada, que não vê, que não fala, que não anda, que não se move. Mas ele crê que aquela imagem que ele criou pode fazer alguma coisa por ele. O carpinteiro pega a árvore, corta a árvore, aplana ela, alinha, para usar para fazer uma imagem de escultura. Outra parte daquela madeira ele usa para cozinhar comida, para assar alguma coisa, para acender um fogo. Deus está dizendo: isso não faz sentido. Alguém se prostrar diante de algo que ele mesmo fez e o adorar, lhe dizendo: me ajude, me socorre, porque tu és o meu Deus. É como se ajoelhar diante de um ferro ou se ajoelhar diante de uma árvore. É isso que o homem faz, é isso que o ser humano faz. Deus fez tudo pelo homem, tudo. Deus fez tudo pelo povo de Israel. E de repente, o povo de Israel vira as costas para o Senhor e se prostra diante de algo que ele mesmo fez e começa a adorar. Como o coração do homem é voltado para a idolatria. Aleluia, existe um Deus verdadeiro, um Deus que criou o céu, que criou a terra, que criou tudo que há, que nos deixou a sua palavra. Mesmo como Adão pecando, se afastando de Deus, ele cria um plano de salvação. Envia o Filho Jesus à terra e ele fez tantos sinais, tantas maravilhas. Ele provou que ele era o Cristo. E mesmo assim o povo de Israel rejeitou a Jesus, rejeitou Cristo. Por quê? Porque ele não veio como eles queriam. Porque ele não veio da forma que eles queriam. E às vezes nós viramos as costas para Deus. Porque Deus ele não vem para a nossa vida de forma que a gente quer. Deus ele não vem com a cura que a gente quer, na hora que a gente quer. Às vezes Deus permite a morte. Então o homem ele prefere criar para si deuses. Na mente dele faz aquilo que ele quer, que concorda com aquilo que ele quer. O homem ele quer viver de forma confortável, de forma que nada venha ferir ali os seus próprios princípios, as suas próprias vontades, os seus próprios gostos. Ele não quer um Deus que lhe confronte de verdade. Ele não quer um Deus que faça, que o repreenda, que o ensine, que diga: esse é o caminho. E Deus ele é para nós como um pai que corrige na hora certa, um pai que ama, um pai que protege, que guarda, que livra. Se precisar de ensino, ele vai ensinar. Se precisar dizer não, ele vai dizer. Este é um Deus de verdade. Mas o homem prefere aquele Deus que ele se prostra ali, aquele mesmo Deus, ele vai aceitar tudo que o homem fizer. Ele não vai contra nada que o homem fizer. Por quê? Porque ele não faz nada, ele só fica ali, no cantinho de uma mesa. E aí, aquele homem compra aquela imagem, paga um dinheiro por aquilo. E de repente ele vai prostrar diante daquela imagem. Mas o Senhor Deus está lá dos céus. Ele olha
e vê tantos corações, ele vê tantas vidas caminhando por caminhos errados, caminhos que levam para longe dele. As pessoas dizem, mas eu não estou adorando essa imagem, eu só venero e respeito. Mas a própria palavra de Deus diz, Isaías 42 e versículo 8 diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de esculturas. Glória a Deus. O Senhor está dizendo assim, eu sou Deus, não há outro Deus. E a minha glória eu não darei a outro, nem a imagem de escultura. O Senhor, Ele não dá a sua glória à imagem de escultura. Ah, Deus. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos estar em cima do muro. Ou você serve a Deus, ou você o venera, ou você coloca Ele como principal na sua vida, ou você não serve a Deus. Glória a Jesus. Só é um Deus, um único Deus, um Deus verdadeiro. Porque nós vamos deixar o verdadeiro e seguir aquilo que é falso? Jesus está despertando você hoje, dizendo, ei, o meu lugar é de exclusividade. Exclusividade. Deus, Ele não dá sua glória a ninguém. Deus, Ele não divide. Se Ele está em você, se Ele habita em você, nada mais vai caber. Nenhum Deus, nenhuma imagem de escultura vai caber. Exclusividade para Deus. De repente a pessoa fala, não, mas eu não estou adorando, não, eu só respeito. Mas tem as músicas, tem as canções, as imagens de escultura. E muitas vezes as pessoas estão cantando. Mas que o Senhor abra os teus olhos hoje. Abra os teus olhos hoje. Em Jeremias 2 e 13. Porque o meu povo fez duas maldades. Deus falando para o seu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Deus estava dizendo, o meu povo fez essas maldades. Aleluia. Me deixaram. Deus, Ele sempre, desde que Ele escolheu o povo dele, o povo de Israel, eles disseram, tu és o meu povo, a minha propriedade exclusiva. Vocês são meus e eu serei o seu único Deus. Desde sempre o Senhor escolheu o seu povo e disse, eu quero exclusividade. Mas o povo era rebelde. O povo virou as costas para o Senhor. E o Senhor está dizendo, a mim me deixaram fonte de água viva e cavaram cisternas rotas para si. Para que eles cavariam cisternas se eles tinham uma fonte de águas vivas? Porque uma cisterna se eu tenho uma fonte? E esse povo, ele fez isso. Eles construíram para si imagem e escultura, tendo um Deus todo-poderoso, tendo um Deus que pode fazer tudo, um Deus real, um Deus que fez tantas maravilhas e tantos sinais na frente deles. Ele os tirou da escravidão, Ele abriu o mar e o povo passou. O Senhor, Ele tirou água da rocha e deu para esse povo beber. O Senhor mandou maná do deserto e sustentou eles por 40 anos. Todos os dias de manhã caía maná no deserto e eles colhiam aquele maná e se alimentavam. Quando pediram carne, o Senhor mandou codornizes. Um vento veio oriental e trouxe tantas quanto eles queriam pegar. E comeram carne no deserto. Aleluia! As roupas não desgastavam, os calçados não desgastavam. Esse povo era bem cuidado. De noite tinha coluna de fogo. Essa coluna de fogo iluminava o caminho. Ela guiava na direção que eles deveriam ir. Durante o dia, o sol era escaldante. O Senhor colocou uma coluna de nuvem para proteger do calor do sol. Os pés deles não inchavam. As sandálias não desgastavam. Todo esse tempo, eles vendo o Deus vivo e verdadeiro trabalhando na vida deles. Mesmo assim,
Eles murmuravam, eles lamentavam. E quando chegou na terra prometida, no lugar ao qual Deus prometeu para eles, uma terra boa, eles criaram para si imagens de escultura. Eles voltaram para outros deuses para adorá-los. E esqueceram a fonte de água viva. Aleluia. Jesus, ele quer exclusividade. Ele não habita em coração que tem outros deuses. Se você se prostra diante de outro Deus, Jesus não vai habitar dentro de você. Eu quero te alertar nesse dia. Eu quero dizer para você, abre os teus olhos e veja o que Deus está falando para ti. Mas eu também quero falar que os deuses que nós criamos não são só imagens de escultura. Tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus, isso se torna para nós um Deus. Nós precisamos ter muito cuidado. Às vezes você não adora a uma imagem de escultura. Às vezes você não se prostra diante de uma imagem específica de semelhança de alguma coisa. Mas você deixa no seu coração ter coisas que tomam o lugar de Deus. Às vezes a pessoa diz, eu não consigo viver sem isso. Tudo que você não consegue largar, tudo que você não consegue deixar por amor a Deus, se torna um Deus dentro de você e toma o lugar de Deus. Analise a sua vida hoje e pense, o que eu não consigo deixar? Se Deus me dissesse, deixa isso, para com isso. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e não deixar que nada fique entre nós e Deus. Que nada seja como barreira entre você e Deus. Nada, nada, nem uma imagem que o olho pode ver e nem algo que você gosta tanto, que você ama fazer, que você ama praticar. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo. Deus, tu és exclusivo no meu coração. Que Deus te abençoe.